a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, no versículo 1. Amém? Vamos começar do versículo 1. E está dizendo assim: Jesus come com os pecadores. Eita, coisa boa. Jesus se alimenta junto com os pecadores. Olha o versículo 1 que ele está dizendo. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. E os fariseus e os mestres da lei, olha, muitos cobradores de impostos, onde ele pode dizer assim, muitos políticos, muitas pessoas envolvidas com cobrança de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Mas no versículo 2 ele diz: os fariseus e os mestres da lei criticaram Jesus. Não foi o de má fama, nem os cobradores, mas aqueles que diziam conhecer a lei, que provavelmente dizia conhecer Deus, andar com Deus, foi esses que criticaram Jesus. É meio estranho isso aí. O que acontece? Nós estamos falando sobre Filipenses 2:5, de que Paulo disse que nós devemos pensar ao modo que Jesus pensa. E esse é o propósito que nós temos ministrado todos os domingos. E aqui está dizendo, quando Paulo está falando, pense de modo como Jesus pensa, ele não estava falando com o ímpio, não estava falando com quem não conhece a Deus. Ele estava falando com aqueles que conhecem a Deus e que dizem ser seguidores de Jesus. Porque esses são os que mais têm vamos dizer assim, é mais propício, e tem uma possibilidade maior de se dividirem. Porque eles têm, o homem, o ser humano tem a mania de querer que o outro pense igual. E nós falamos sobre isso, que pensar igual não é pensar do mesmo modo. Vocês aprenderam isso. Pensar igual não te dá liberdade de escolher, de ter uma opinião própria, de tomar uma decisão sua. Simplesmente impõe um pensamento e você faz aquilo. Por isso que se divide tanto nas igrejas e naqueles que dizem conhecer a Deus, questionam a Cristo, porque as suas mentes estão presas, talvez, no pensar igual, e não veem outras possibilidades. Talvez eles pensam: somos santos, né? Fariseus, nós somos santos, nós temos domínio da lei, conhecemos a Bíblia, e esses pecadores aí vão para o inferno e estão condenados, e nós não temos que nos misturar com esses irmãos que não conhecem o nosso movimento, a nosso mover, a nossa forma apostólica, não sei o que. E se cria tanto argumento para dizer que é diferente do outro, porque quer que você pense como ele pensa. E essa busca de querer pensar, de colocar para impor para as pessoas que pensem como ele pensa, como você pensa, isso só traz problemas para o mover do Espírito Santo, para o propósito do Espírito, são obstáculos. Porque aqui não diz que aqueles de má fama criticaram Jesus, mas aqueles que diziam conhecer a Deus começaram a criticar, porque eles queriam que Jesus pensasse igual a eles. No meio de pecadores não se fica, no meio de pessoas de má fama não se fala de Deus, se afasta. Eles que venham procurar a Deus, e não nós irmos ao meio deles. Isso é humilhação, isso é tratar as coisas de Deus com banalidade, e vai assim seguir um monte de pensamentos. Eu só estou denotando isso porque são 2 versículos apenas, onde já na introdução diz o conceito do homem. Muitas vezes tenta interferir no propósito de Cristo na vida das pessoas. E aqui ele diz que não foi as pessoas de má fama, nem foi os cobradores de impostos, mas foi aqueles que diziam conhecer a Deus.
E é esses que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Pensem do modo, comecem a ajustar o pensamento de vocês para que as suas emoções e as suas atitudes tenham o mesmo comportamento de Cristo diante das circunstâncias da ocasião da vida ou diante do acaso, das surpresas que a vida traz para você. Então, o que ele está dizendo sobre isso? Ele disse, preste bem atenção, dizendo, olha o que eles diziam, criticando Jesus. Este homem, no versículo 12 de Lucas 15, este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Absurdo. É igual o Santa Ceia, muitas vezes, é uma polêmica, irmão. Eu faço aquilo que eu creio pela fé. E muita gente diz, não, esse pode participar, esse não pode, não é de Deus, o corpo, o sangue, por quê? Porque se divide tanta opinião. Não tem que ser batizado primeiro, tem que ser isso, tem que aquilo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não importa os meios, o que importa é que o Evangelho de Cristo tem que ser pregado. E as pessoas se apegam a ritos e tentam impedir aquilo que Jesus começou a fazer na vida das pessoas. Então, se temos que começar a pensar do modo que Cristo pensa, então já devemos começar a pensar em como nós olhamos para as pessoas que não têm o mesmo pensamento, que não seguem a sua mesma crença, que não têm os seus mesmos princípios, né? Como nós falamos lá em Filipenses 2:6, ali falando dos princípios, do modo de pensar de Cristo, são princípios. E qual é os princípios que nós falamos? Não ter soberba, não ter orgulho, renúncia constante dos desejos errados, das coisas que vão te levar em direção oposta à vontade de Deus. A outra coisa que da renúncia também falava da humildade e da disposição para obedecer. São esses princípios que você deve guardar para você direcionar o modo de pensar. E aqui nós vimos o Senhor a palavra já nos alertando sobre querer impor, pensar igual. Você acaba atrapalhando o querer do Espírito, o realizar do Espírito, porque as formas que o Espírito trabalha não é da forma lógica como nós seguimos as coisas. Ele trabalha de forma como Ele quer. Então as pessoas não podem pensar igual a você e seguir o que você quer da forma que você espera muitas vezes. Nem só por isso você deve rejeitá-las ou julgá-las por isso. Você deve fazer como Cristo. Por que então Ele sentou-se e não só sentou, mas também comeu junto com aquelas pessoas? Quer dizer, Ele se integrou com aquelas pessoas no sentido de presença, de estar presente, de fazer amizade, de não deixar de cumprimentar as pessoas, de não deixar de ser generoso com a pessoa. Não é porque ela não seguia, porque era de má fama, nem porque ela era cobradora de impostos, que Jesus ia dar as respostas para eles. Não, eu vim para aqueles que guardam a minha palavra nas Escrituras, que guardam a lei. Jesus poderia dizer isso para ele, não, Jesus assentou. Então comece a trabalhar já o seu modo de pensar, parar com esses julgamentos, esses conceitos errados sobre as pessoas em sua volta, de não querer que elas sejam iguais a você nos pensamentos, que venham ter o mesmo comportamento, a crença, e querer impor coisas que você não vai conseguir ter êxito, porque isso não leva a lugar nenhum, a não ser muita confusão. E a igreja de Cristo, até hoje a igreja, né, fisicamente, encontra-se muitos problemas, muitas divisões, por causa desse conceito de querer impor as suas ideias, o que pensa, o outro deve pensar, querendo limitar o poder que Jesus deu de verdadeiramente as pessoas serem livres, aqueles que creem até em Jesus, para que possam fazer escolhas, possam pensar diferente sobre algumas coisas que você acha que não, isso é impuro, mas para aquela pessoa aquilo pode não ser impuro. Por algum motivo ela orou e buscou a Deus e teve a discernimento que aquilo não tem problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma vez eu fui batizar uma pessoa, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, fui batizar uma pessoa
E aquela pessoa ainda ela fumava, ela creu em Jesus, entregou a vida dela a Cristo, mas a única coisa que ela tinha era um problema com o cigarro. E ela disse: pastor, essa semana eu me esforcei, diminuí meu cigarro, e eu queria ser batizado. Eu falei: não, você vai ser batizado, porque o Senhor disse que você vai ser uma pastora, você vai ser uma bênção na vida do Evangelho. Quando ela foi entrar para ser batizada, um outro pastor que estava ajudando o batismo, nem era da denominação, e ele veio e disse para mim: mas você vai batizar ela? Ela é muito nova no Evangelho e parece que tem algumas coisas ainda a ser libertas. Ela disse que já quer Jesus e que ela crê em Jesus, e de que ela está já há uma semana se esforçando para abandonar todos esses pecados. E o Espírito Santo testificou que ela é do Senhor, porque ela creu e entregou sua vida a Jesus. E aí ele disse para mim assim: eu vou batizar ela. Eu disse: bom, se você não quer batizar, deixe que eu batize. Ele disse: bom, a responsabilidade é sua. Eu disse: tá bom, minha, se ela for para o inferno, que eu me ajudo com ela. Mas eu creio na obra de Deus na vida dessa menina, porque ela verdadeiramente entregou sua vida a Jesus, e ela vai deixar tudo isso que ela sabe que deve deixar. E ela deixou depois. Foi batizada, se encheu do Espírito Santo, deixou o cigarro e virou até, não foi com o decorrer, saiu da nossa igreja, mas foi para uma outra igreja e virou até pastora da outra igreja. Então eu digo assim: quem pode medir a obra de Deus? Às vezes você conceitua aquela pessoa incapaz, a pessoa não está em condição dele, uma pessoa inferior aos seus pensamentos, aos seus conceitos. E às vezes o Espírito está testificando: não é dessa forma que eu vou tratar essa pessoa, é de outra forma, né? Com os seus julgamentos e os seus conceitos. Então às vezes você tem que ouvir o Espírito falar, como Pedro, né, se não me engano, ouviu o Espírito falar: não julgue impuro aquilo que Deus purificou. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa mente, já que dizemos ser crentes, ser pessoas religiosas, tomar cuidado para não nos precipitarmos em querer julgar as coisas, julgar as pessoas, para não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Então pensar igual, nunca. Pensar ao modo, sim. A pessoa pode ouvir o que você tem para falar e tem o direito, assim como você tem, de escolher acreditar ou não nisso. Você não tem que impor, você tem que aceitar a mesma com ela, comer gentilmente, cumprimentá-la e abençoar a vida dela, e dizer: olha, o que eu creio é isso, é o que o mestre fazia, isso é o que eu vim fazer, e é isso que eu tenho para falar para você. E as pessoas ouviam e respeitavam e viam tamanha autoridade de Deus na vida dele, sem precisar de julgamentos. Amém? É um modo de pensar, né? É um modo de pensar que nos faz agir de uma maneira parecida com Cristo. Então comece a pensar melhor sobre julgamento, seus conceitos, quando você se aproxima de alguém do seu trabalho e que alguém diz: e esse aí é terrível, esse é macumbeiro, esse é não sei o que, esse é traficante, esse é maconheiro, esse é não sei o que, esse aí é briguento, esse aí. Você não pode se aproximar de uma pessoa, principalmente se vê que ela está precisando de ajuda, independente de religião, do que ela seja, e você se aproximar baseado em conceitos de fariseus, porque os fariseus já chegaram criticando, mesmo dizendo conhecer a Deus. Então você tem que sentar-se, olhar a situação, mostrar o amor de Deus, gentileza, mostrar que você não está para julgar, mas para compartilhar com eles o pão. E na medida que você consegue produzir isso, você vai estar deixando o Espírito Santo trabalhar, exercer o querer dele naquele ambiente, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. É só a palavra está dizendo isso. Vamos continuar lendo o versículo 3. Você acha que acabou? Só começou. Versículo 3: então Jesus contou esta parábola. Olha a parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99
e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos, os vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Logo de início, o Espírito já nos ensinou, é o modo de pensar. Você está abordando as coisas como querendo que as pessoas pensem igual a você, e isso atrapalha as coisas. Mas Jesus veio logo em seguida dando um exemplo de que para Deus o conceito é diferente. E quando você acha que a igreja maravilhosa é aquela onde as pessoas todas são perfeitas e estão junto de Deus e fazem a vontade de Deus, não tem divergência entre elas. A igreja que vive em união, igreja para mim vive em unidade, não união. Porque o dia que viver união, eu falo no sentido de estar unidos em Cristo, mas digo, viver em um só pensamento seria unificar. Não temos como unificar o mesmo pensamento, mesmo dentro da igreja. Digo, a igreja dentro da igreja física. Um grupo de pessoas não tem como pensar exatamente igual um ao outro. Por mais que diga essa igreja é uma grande bênção, o amor de Deus está ali. Eles podem agir com unidade, mas a união muitas vezes é comprometida, porque pensa-se diferente. Graças a Deus, porque a verdade nos fez verdadeiramente livres. Porque se pensássemos iguais, nós éramos prisioneiros das pessoas, das opiniões alheias, e seguiríamos o que o grupo decide. E Deus não nos fez para seguir grupos, Deus nos fez para seguir o seu Espírito, o que Ele orienta pelo seu Espírito. Então, se tem uma pessoa que temos que andar em união e unidade, é com o Espírito Santo. Mas entre as pessoas não há como viver, digo, em união é com o Espírito Santo, mas em unidade só com as pessoas. Com as pessoas não tem como vivermos em completa união. Temos como viver em unidade. A união se fortalece, a convicção de estar junto no mesmo propósito se fortalece a cada dia, mas ainda assim haverão divergências, e essas divergências é que servem para nos fazer livres, para nos alertar, para nos ajudar a melhorar, a amadurecer. As pessoas pensarem diferente é um favor, é uma bênção, porque elas nos ajudam a refletir sobre coisas que talvez a gente não parou para pensar sobre aquilo. E Jesus nos ensinou: não aprisione as pessoas. Olha, eu tenho mais prazer quando uma pessoa entende o que eu estou explicando para ela, do que 10 que diz amém na igreja. Eu falo amém, e quando eles dizem não fazem nada para mudar, é porque não tem o que mudar. Ele diz: eu prego sobre pecado, sobre arrependimento, e está todo mundo perfeitamente em obediência a Deus, não tem o porquê de gritar, comemorar. Jesus disse. Mas quando alguém se arrepende de algo que fez errado, pelo que eu expliquei, do que o Espírito falou, e ele começa a entender: poxa, eu pensava assim, mas eu estou começando a ver um pensamento diferente através do pastor, do que ele tem falado. Eu preciso me ajustar, eu preciso abandonar isso e aquilo. Então o Espírito se alegra. Ele diz que os anjos comemoram mais quando uma pessoa muda a sua posição, por ouvir daquilo que alguém disse a ela para o seu bem, como a salvação, do que 100 pessoas perfeitas, 99 pessoas perfeitas, porque tudo que se faz não há mudança, não são perfeitas. Então Jesus disse: há mais alegria quando alguém se arrepende do que vários perfeitos juntos, dizendo: nós somos perfeitos. Ele diz não que ele não se alegre com as ovelhas que estão certas, mas ele diz que o propósito dele é trazer salvação, é trazer conhecimento às pessoas para que se arrependam dos seus pecados, para que tenham mudança de vida, mudança de pensamento. Amém? Então ele ensinou com essa 99,
uma ovelha, ele é capaz de fazer qualquer coisa para ir atrás e achar. E a alegria do Senhor é mais quando a gente corrige o nosso posicionamento do que quando a gente fica se achando que não tem nada a me arrepender. Eu sou perfeito, eu estou bem com Deus, não tem nada a me arrepender. Então não há nada de novo. Então Deus fala, então, isso não me alegra quando alguém sempre, todos os dias, busca uma mudança de vida. Amém? Vamos lá no versículo 11, ele está dizendo sobre a parábola do filho perdido. Versículo 11, ele diz: ainda um homem tinha 2 filhos, todo mundo conhece. Versículo 12, eu vou ler alguns versículos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Aqui fala de um filho que pensou diferente. Estava ele, o irmão dele, o pai dele, com a fazenda, vivendo bem, tinha tudo que queria, tudo certo. Ele estava bem, o filho estava bem, o pai estava bem financeiramente, ele tinha tudo que ele precisava. Mas ele pensou diferente por algum momento. E talvez esse não foi o melhor pensamento, mas ele pensou diferente. Porque a gente tem que ver como uma pessoa tendo tudo vai querer pedir ao pai a herança e ir embora de casa. Algum pensamento passou. Não foi o melhor pensamento, mas o pensamento veio. E o que eu quero dizer com isso aqui? É que você entenda o Espírito que eu falo. É que você entenda que às vezes tem pensamentos que nós decidimos e que Deus não nos impede por isso. Ele poderia dizer: não, você não vai sair dessa casa, mas nem vou fechar a porta aqui, daqui você não sai. Mas ele diz aqui que o filho tomou uma decisão e partiu. E o pai não trancou ele nem brigou com ele por causa disso. Não, você está pensando diferente de mim, eu estou pensando em prosperar e você está pensando em aventura. Não, ele deixou. Porque o pai sabia que ele tinha que ter a liberdade da escolha para poder amadurecer diante das ocasiões da vida. E aqui vem a ocasião da vida. Ele não soube administrar, pelo que diz aqui, o que tinha, gastou tudo o que tinha e sofreu consequências pelas suas próprias escolhas. Por isso que diante das ocasiões e acasos da vida, a gente tem que aprender ao que mesmo que nós aprendemos? Acalmar a nossa mente. Grande segredo, acalma. Acalma-te, minha alma. Não vou ficar aqui tomando decisões precipitadas, nem raivoso, brigando com todo mundo para tentar resolver. Eu vou parar para pensar o que eu devo fazer. Qual é a melhor forma de se fazer isso? Porque o propósito de Deus que nós aprendemos em Eclesiastes, no capítulo 3, 12, foi que o Senhor disse que quer que a nossa mente seja ocupada e não preocupada. Mas Ele disse: procurem ser felizes e vivam da melhor forma que podem. Então você tem que buscar acalmar os seus pensamentos para tomar as decisões que vai te proporcionar a melhor forma de viver. Então, se você tomou a decisão errada e não é uma melhor forma, você não vai melhorar, mas vai piorar com aquelas atitudes ou aqueles pensamentos, você vai sofrer as consequências como filho pródigo. Deus não impediu o filho pródigo de tomar decisões, e Deus não vai te impedir fazer escolha, porque a verdade veio até você. Jesus trouxe a verdade até você, mas para te fazer livre, te libertou do domínio do pecado e te fez livre para você fazer as suas escolhas. Então nós temos que entender que o pensamento é responsabilidade individual de cada um, de pensar e de fazer as suas escolhas, e Deus respeita, porque dessa forma, mesmo você conhecendo a palavra de Deus, você vai amadurecer a sua vida com Deus e com a própria vida, com as suas decisões. Amém? Então ele disse assim, vamos lá para o versículo 17. Depois de tudo que ele passou, aí ele chegou a desejar até comer a comida dos porcos. Aí no versículo 17 ele diz, em Lucas 15,
Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores o meu pai tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Olha só, ele parou para pensar. Primeiro ele pensou em se aventurar, e o pai não falou nada. Falou: tá bom, você é desse jeito, é isso mesmo, então seu dinheiro vai. Mas depois que ele passou pelo sofrimento, pelas más escolhas, porque ele não procurou ser feliz, e não procurou a melhor forma para se viver melhor, procurar formas para se viver melhor e não pior. Aí ele começou a pensar, no que era e o que ele estava vivendo hoje. Ele disse, pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida? Eles têm comida e eu não tenho, estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. No versículo 19: e não mereço mais ser chamado seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Versículo 20: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Houve uma mudança de pensamento. Depois que ele sofreu, a ocasião veio da vida, mostrou para ele que não era tão simples assim a vida, pegar dinheiro e sair gastando. Ele teria consequência a hora que acabasse o dinheiro, ou dependendo do que ele fez com a vida, ele iria sofrer a consequência. Mas depois veio a oportunidade, a ocasião, para que ele pudesse mudar as suas escolhas. E pelo que aqui diz a Bíblia, quando ele olhou para o Pai, quando ele olhou para o Senhor, olhou para Deus, olhou para a palavra de Deus, ele bateu o arrependimento. Por isso que Jesus disse: maior alegria é quando alguém se arrepende daquilo que fez errado, das suas escolhas. Então nós não temos o direito dado por Deus para julgar ninguém pelas suas más escolhas. Nós temos que estar prontos para assentar, ainda que aquela pessoa tenha estragado a sua vida. Você tem que assentar e, com gentileza, poder compartilhar o amor de Deus, falar do amor de Deus, orar por aquela pessoa e tentar participar de uma certa forma para que ela conheça a palavra de Deus e aquilo que Deus preparou para ela poder sair daquela situação. Porque o maior prazer de Deus é ver a pessoa sair da situação. Logo depois que esse rapaz começou a pensar de forma diferente, que ele viu que ele fez besteira com as suas escolhas, ele logo tomou um posicionamento: eu me arrependo e me deixe, pai, voltar para casa. E o pai, na figura demonstrando o amor de Deus, como é misericordioso e compassivo, o Senhor não pediu esforço, não. Pelo fato de você mudar as suas escolhas, que hoje você quer ter uma vida diferente, entre, como ele disse, vamos trocar as suas vestes, vamos lhe dar autoridade, vamos lhe dar as condições de filho, para que você possa de novo voltar a viver junto conosco, e não acusá-lo. Tá vendo? Falei para você, eu falei que você fizesse isso, olha o que aconteceu com você, olha o que aconteceu. Então Deus não é da mesma, não pensa da nossa forma. Ele não trata as pessoas que erram, que fazem coisas com as suas vidas, escolhas erradas, e já aponta o dedo e o julga. Não, primeiro ele observa, o abraça, o envolve com amor e misericórdia, e depois ele começa a dar a eles os conselhos da sua palavra, para que essa pessoa comece a pensar diferente agora. Então esse filho começou a pensar diferente. Ele disse: melhor é estar com meu pai do que viver neste mundo perdido, sem direção. E essa nova escolha que ele fez trouxe restauração na vida desse filho. Então nós vimos aqui que o pai reconheceu que aquilo que estava perdido voltou. E Deus só olha esse aspecto. É quando a gente volta de uma posição que estávamos perdidos e voltamos para a presença dele. O que importa para Deus é o arrependimento, é a humildade, é a disposição de fazer aquilo que Ele quer. Então não importa se você fez uma escolha errada, Deus está esperando que você faça uma nova escolha.
E a escolha deve começar, e sempre começa primeiro com o pensamento. A escolha sempre vai vir depois de um desejo, de uma vontade. Então primeiro começa no pensamento, gera-se emoções, e você vai tomar uma decisão em relação à sua própria vontade, que é o que dizemos ser a escolha. Então o pai ordenou, então, para finalizar, ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Aí o versículo 28 agora: o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele. Insistiu com o filho mais velho para que ele entrasse na festa. Mas ele respondeu: olha o que o filho mais velho respondeu: mas faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor, nunca desobedeci uma ordem. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, o seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Então, finalizando, o filho mais velho, que eram aqueles que estavam, como os fariseus ali também, dizendo estar com Deus, eles ficaram indignados: como pode Jesus dizer ser santo, filho de Deus, e assentar-se com pecadores? O prazer de Deus é o oposto. O pensamento de Deus é mais alto do que o nosso. Então o prazer de Deus é que as pessoas mudem de pensamento, mudem de escolhas para aquilo que vai destruir a sua vida, que elas se preparem no seu pensamento, no seu coração, para que possa estar pronto para fazer as escolhas que agradam a Ele, que vai dar certo na vida dela e não vai piorar a vida dela. Então ele disse para o filho, ele tomou a decisão certa, em outras palavras. O filho pródigo aqui, o filho, ele escolheu agora, ele estava perdido, ele escolheu fazer a coisa certa. E o que nós temos que comemorar não é o que ele foi no passado, é o que ele está se tornando agora, pelas novas escolhas dele. E é isso que nós temos que olhar. E o Senhor está dizendo isso: vocês estão comigo, e vocês não comemoram, vocês não olham para as pessoas com compaixão, às vezes é misericórdia. Vocês querem que as pessoas pensem igual a você, você quer julgá-las por pensar diferente, e aí vocês pecam por isso, porque Deus não os trata assim. Vocês sempre estão comigo, e sempre que vocês fazem uma escolha errada e se arrependem, pedem perdão, eu lhe perdoo. Eu não deixo vocês sozinhos por causa disso, eu não abandono vocês por causa disso, eu não deixo de falar com vocês por causa das suas falhas, das suas escolhas erradas. E por que você vai tratar o seu irmão? Vai querer julgar ele por isso? Então, o modo de pensar de Cristo também deve começar a pensar como estamos nos posicionando diante das escolhas das pessoas, da forma dela querer viver a vida dela. Entender que nós não vamos mudá-las pelas nossas imposições, nós vamos mudar demonstrando amor, demonstrando generosidade, demonstrando que não estamos para julgar, mas para trazer um modo de pensar de Cristo, trazer conselhos da palavra, trazer um conselho para a vida dela, talvez melhorar, tentar ajudá-la a sair da situação e não piorar a situação dela, com os seus julgamentos, com as suas resistências. Então, em nome de Jesus, essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês. O Senhor, então o Senhor nos ama, e o Senhor quer nos ensinar cada dia da nossa vida a lidar com as ocasiões e os acasos da vida. Bem, então esteja pronto. A parábola é a primeira, essa é a segunda parábola que Jesus vem falando. Agora, o modo de pensar em Cristo é a segunda parábola. Então vamos lá, comece a entender. Serve para obedecer, não fica querendo negociar com Deus, não fica barganhando com muitos
crentes fazem. Eu obedeço, Deus me dá, então eu tenho que obedecer para receber a bonificação, isso que importa. Lá nós falamos a outra parábola do servo, e a outra palavra disse bem claro: você faz e obedece, faz o que é correto, que é conselho de Deus, e é bom, é simplesmente para permanecer na sua presença, e Ele nos recompensa por causa do seu amor por nós, não é porque somos perfeitos, ou porque achamos que fazemos muito para Deus. Por mais que façamos para Deus, na verdade nada pode pagar o preço da cruz, nada pode ser maior que a cruz, o sangue vertido na cruz. Então, o que temos que fazer é andar em obediência, porque isso nos mantém na mesa, para comer do pão, para participar da mesa de Deus, porque Ele nos põe perto como filho sem fim. Tem vários filhos aqui diferentes um do outro, não são iguais, mas vivam em unidade, sentem-se à minha mesa e participem do meu pão, do meu vinho e do meu sangue, e comemorem, festejem, porque todos estão aqui, estavam perdidos e estão aqui assentados à mesa. Ninguém se perdeu. Comemorem isso. Então o Senhor nos ama muito, irmãos. Ele quer que a gente pense também melhor sobre como tratar as pessoas na sua forma de pensar diferente.